Olá pessoal, tudo bom? Então, essa aqui é a projeção vigente. Estou gravando vídeo aí no dia 14 de julho de 2022. Projeção vigente vale até 18 da, da inflação para, para este mês, para julho mesmo, 0,63 de deflação, certo? Índice negativo, inflação vira deflação, 0,63 negativo. Nós já tivemos deflação no Brasil, já, pessoal, várias vezes. E aí eu quero até sugerir esse site para vocês, debit.com.br. Eu estava procurando ali os históricos de inflação do país e uma apresentação muito boa aqui, muito favorável. E a gente tem desde 81, quando o IPCA passou a existir. Né? Até 1980 o que a gente vê, né, quando ele começou a ser aferido. Aqui nós temos 81. Só um detalhe, pessoal. Início dos anos 80, certo? Foi a época de muita inflação no Brasil. Nós tivemos aí o Plano Sarney tentando combater isso lá em 86. E vejam aqui o que era a inflação, pessoal. O que era o Brasil daquela época, quando os Estados Unidos também tinham inflação forte, que o pessoal faz muito esse paralelo de hoje com 40 anos atrás, mostrando que a inflação americana, sim, está repetindo o que já aconteceu no início dos anos 80 e tal, mas o Brasil é completamente outro, é completamente diferente. Vejam o que era a inflação do Brasil naquela época. E aí, claro, né, como que o Brasil sentiu um choque intenso de juros nos Estados Unidos, um choque que quer dizer uma elevação muito abrupta, que foi o que aconteceu. Eles tiveram taxas muito altas lá. E aí isso aí, né, acabou deixando o dólar extremamente caro. Então, pessoal, vamos aqui para os últimos momentos, só para mostrar para vocês que deflação nós já tivemos até no comecinho do Plano Real. Deixa eu ver aqui para não falar não foi tanto no começo, foi mais depois. Ju, Julho, né? Julho de 94. Isso aí. Comecinho aqui do Plano Real. É mais depois aqui, ó. 98, ó. Nós tivemos 012, julho, agosto, setembro e depois em novembro. Então, ó, em 98 nós tivemos aí uma deflaçãozinha, certo? 3 meses em sequência e depois um outro mês separado aí, quebrando a sequência. Sendo que outubro foi 002. Olha ali que interessante. Tenho certeza que você não lembrava disso, nem eu. Vamos ver aqui. Depois nós tivemos em 2003, ali um mesinho. Então, de vez em quando, pipoca, né, pessoal, uma deflaçãozinha no Brasil. 2005, 2006. Vamos seguir mais aqui. Aqui não tem, aqui não tem. Tarará. Aí 2018, ó. Tivemos um mês, ó, 2017, outro mesinho, 2018, outro mesinho, 2019, outro mesinho, 2020, que vai ser o nosso foco, tá? 2020 é o nosso foco. Por quê, pessoal? Porque aqui, poxa vida, aqui nós temos um contexto, a partir de março especialmente, em que nós pensávamos, muita gente pensava que literalmente a economia ia acabar, né? Havendo aí fechamentos e tal, as pessoas com pavor aí em função da pandemia, a economia contraindo, a gente pensava literalmente que fundos imobiliários deixando de pagar, principalmente os de shopping, porque estavam fechados, não tinham o que fazer. E muitas pessoas achavam que os fundos de CRI iriam quebrar simplesmente, que os devedores não iam honrar os pagamentos. E isso se provou o contrário. Se provou o contrário porque se viu nessa época aqui que dois setores defenderam-se muito bem da crise de 2020, que foi o logística,
né? O setor de logística e o setor de CRI, fundo de papel. Então eles foram muito bem defensivos nessa época aqui. E aí é bom a gente dar uma revisada em como que foi os pagamentos, como que foram os pagamentos dos fundos de CRI nessa época aqui. Por quê, pessoal? Porque nós poderemos ter agora em 22 aquela deflação ali que a Ambima está projetando, só que já há comentários de que essa deflação pode se estender para agosto também, julho e agosto, porque o efeito do ICMS não é somente sobre os combustíveis, é sobre a energia também. Então já houve uma pancada para baixo no núcleo de habitação com a retirada da bandeira vermelha, lembram? Só que não foi o bastante para deixar todo o índice deflacionário. Mas ali a queda foi importante. E agora está se prevendo que sim, vai deixar todo o índice deflacionário. A Ambima ainda não, em agosto. Vamos ver a próxima projeção por fim do mês, depois que sair o IPCA 15. Vamos ver também o IPCA 15, o que ele vai mostrar nisso. Porque vai mostrar já algum reflexo, certo? Porque o índice da inflação de junho, que saiu há pouco tempo com 0,67, não tinha nada disso, certo? Não, nenhuma medição aqui tinha, por exemplo, o preço de gasolina mais barato. Não tinha, não existia simplesmente, certo? Então, pessoal, poderemos ter aí algo parecido, só que, claro, com circunstância completamente diferente, certo? Mas parecido em termos de índice com o que aconteceu aqui. E aí eu comecei a fazer a minha revisão para trazer para vocês. O que eu fiz, pessoal? Eu fui no site do FIIs.com.br, tá nessa ferramenta que eles têm, lupa de FIIs, e ordenei os FIIs de CRI do patrimônio maior para o menor. E eu estou subindo aqui a ladeirinha, tá? Tem muitos fundos de papel aqui que simplesmente não existiam. O KNSC é um deles. Ele não existia em... Vamos mostrar aqui para vocês. Ele não existia lá em 2020, março, abril de 2020. Não tem aqui a... Mas a gente vê por aqui, ó. Ele tem poucos meses aqui em 2020. Ele veio depois daquele período ali inicial da... A gente pode ver por aqui, ó, peraí. Ó, ele começou no finalzinho de 2020, tá vendo aqui? Então alguns a gente está suprimindo. Bom, então começando aí do menor para o maior, o FEC-C, a gente desce aqui no Status Invest, e aí eu acho o Status Invest um site mais interessante para a gente ver essa informação. E a gente vai aqui em 2020. Quando, pessoal? Isso também é muito importante. Olha aqui, ó, pessoal. Se a gente quer saber como é que foi o pagamento do fundo de papel dessa inflação aqui, houve deflação em abril e maio. Então nós vamos olhar a inflação 2 meses após, junho e julho. No máximo agosto. Junho, julho e agosto, digamos, certo? Por quê? Porque eles têm uma defasagem para o repasse da inflação no rendimento, tá? Então o FEC-C, lá em junho, julho e agosto de 2020, olha aqui como é que ele pagou, ó. Junho, julho até foi um pico aqui, como a gente vê graficamente muito fácil. Agosto caiu um pouquinho, depois caiu um pouquinho no segundo semestre do ano, mas aí é por outros motivos. Então vejam que nesse primeiro fundo não foi impactado. Esse XPCI talvez não existisse na época. Vamos ver aqui. Existia. Bom, a gente já vê aqui pelo visual do ano, ó, que ele continuou com um pagamento regular, ó. Regular. Certo? Outro fundo Becri. Pessoal, vai ser um exercício de paciência esse vídeo, tá? Mas é interessante a gente tem que fazer isso, olhar metodicamente tudo o que aconteceu. Ó, junho,
julho, agosto. Dentro da média, dentro do normal, ó. 2020 até sendo melhor que 2018, certo? Lembra aqui do choque das proteínas em 2018? Pois é. O Habitat. Vamos ver aqui. 2020, ó, aqui ele pagou menos. E esse é o primeiro que pagou menos. Mas depois recuperou, ó. E recuperou bem. Vegir. Vamos ver se existia. Existia, olha aí. Junho, julho, agosto. Não pagou menos que a média do ano anterior, por exemplo. Claro, a gente faz de conta que está em 2020, o mundo vai acabar, pessoal. Isso é que a gente tem que se lembrar. E mas depois ele recuperou. E olha o que está pagando hoje, né? Então, tranquilo. Bom, vamos colocar mais dados aqui. Eu vou dar uma pausa no vídeo. Continuando a nossa busca sistemática, pessoal, RBRR11. Como é que foi lá em 2000? Olha só, pessoal, que interessante. Foi muito previsível, muito plano. Junho, julho e agosto. Tá, aí dessa época aqui, ele caiu de julho para agosto em 5 centavos, mas se manteve estável, bem previsível. E no ano seguinte, ó, ele já abriu pagando 60 centavos e subiu, certo? Subiu. CVBI, pessoal. Ó, aqui ele pagou menos, ó. 50 centavos era a mínima no ano. Olha isso, pessoal. Mas ele recuperou, ó, 63, 60 e depois só subiu. VGIP, pessoal, valor é índice de preços. Vamos ver aqui. Estava começando em 2020. Veja, o fundo começou a pagar em maio de 2020 em deflação, né? Cadê? Olha aqui, ó, né? Maio de 2020, o VGIP começou a pagar em deflação. Tá, aí os primeiros meses, pessoal, de pagamento no fundo de CRI sempre são um pouquinho menores do que a média que esse fundo vai apresentar no futuro. Ele bem no comecinho sempre tem um rendimento um pouquinho mais baixo. Pode ter, porque eu acho que foi por isso aqui que ele caiu o rendimento, porque depois, ó, tranquilo, só subiu, certo? Mas enfim, em julho ele pagou um pouquinho menos do que a média, mas depois tranquilo. MCCI, pessoal. Quase que reloginho, hein? Olha aqui, ó, junho daí pagava 60 centavos, agora 55. Então, pessoal, olha aqui, a inflação baixa, né? Lá em 2020, a inflação era 4, 4,5, né? Lembrem disso. Fundo de papel. Aí depois o reloginho nos 60 centavos, que foi aumentando gradualmente. O MCCI é assim, pessoal. Ele paga bem reloginho, tá? VCJR, Vectis Juro Real. Também outro fundo que estava começando. Aqui ele pagou menos em julho, mas olha como depois só cresceu. Certo? A gente tem que lembrar que tem um delay, tem um atraso entre o pagamento, a inflação corrente e o pagamento. Em geral, 2 meses, tá? Por isso que a gente está olhando um pouquinho à frente do período de deflação que aconteceu em 2020. Por enquanto, os fundos estão muito bem. Seguindo, pessoal, Veritá. Esse fundo é bastante antigo. Vamos ver aqui. Maio, junho. Junho até foi o pagamento mais alto do ano. Julho e agosto. Aqui caiu, ó. Veja bem, ó, 96 para 51 centavos. Mas recuperou. Aqui caiu um pouco. Devan.
Tarará. Tu vê, o Devan é tão falado hoje, em 2020 nós não temos dados. Ele não estava presente. Ok. KNHY, Fundo High Yield da Quineia. Para investidor qualificado. Olha aqui, pessoal, aqui sim, ó. Maio, aí, mas ele teve uma queda em maio. Pode ter sido por outros motivos. Aí em junho, 30 centavos, pessoal. High yield. Depois, julho, agosto, 45, 65 ele até recuperou. Mas vejam como o fundo para investidor qualificado pode acontecer esse tipo de coisa, mesmo sendo um quineia, e, e você não tem a desculpa de que eu não sabia, porque é investidor qualificado. Então vejam que faz sentido alguns fundos terem essa trava, certo? Porque esse tipo de coisa aqui, o investidor qualificado ele não tem o direito de dizer, eu não sabia, porque ele é qualificado. Entenderam, pessoal? Isso é muito importante. HGCR. Que reloginho, pessoal. Caiu um pouco, ó. No começo do ano era 60, daí foi para 48. Mas depois recuperou. E só subiu, né, nos anos seguintes. MXRF, acho que é o fundo mais popular da bolsa, né? 5 anos. Vamos ver aqui. Reloginho, pessoal, 7 centavos. Aí caiu um pouquinho em setembro e outubro. Nada de muito exagerado, caiu de 7 para 6, certo? Vamos continuar na nossa lista aqui. Eu estou subindo aqui em termos de patrimônio. Vamos ver, MXRF. Então agora vamos ver o REC-R. REC-R, pessoal. Descendo aqui. 2020. Maio, junho, julho, agosto. Olha aqui que maravilha. Reloginho, 70 centavos. Ele tinha caído, sim, em relação ao começo daquele ano. Uns 30%, mas ele caiu antes. Ele começou a cair em abril, antes da deflação. Olha aqui, pessoal. Só que esse índice só foi conhecido em maio, certo? Por isso que eu estou falando antes da deflação. E se manteve estável. E depois subiu. Então, tranquilo. CPTS, pessoal. Esse fundo é conhecido por girar bastante. Tem aqui um não pagamento em fevereiro de 2020, que eu realmente não me lembro por quê. Se alguém souber aí, pessoal, deixa nos comentários, tá? Que eu acho que isso é muito importante. E aí, depois, ó, pessoal, 65 centavos e ele só cresceu. Em virtude da deflação, não houve problema. Eu, de novo, não sei o que aconteceu aqui em fevereiro. Hectare, pessoal. Vou passar aqui. O hectare é high yield, pessoal. O hectare, a exemplo do Kinea High Yield, caiu também, ó. Maio, mas caiu para 94 centavos. A gente viu vários fundos aqui pagando 60 centavos. Vejam a diferença. Junho, julho, e aí depois voltou a recuperar. Não estou defendendo o fundo, mas só para exemplificar para vocês. Esse fundo também tem períodos aqui, ó. Agosto, setembro de 19 e fevereiro de 22. E aí, pessoal, ele realmente não pagou ou tá faltando o dado aqui no site do Status Invest? Me ajudem aqui nos comentários, tá? Que eu realmente não sei, tá? Que eu realmente não sei. Bom, agora ficou claro que eu não invisto nesse fundo, tá? Mas me ajudem aí porque eu acho que é uma informação muito importante, tá? Iridium, pessoal, fundo muito famoso, muito badalado. Vamos ver aqui. Vamos ver, maio, junho, julho. Ele conseguiu crescer o pagamento no período da deflação. Impressionante.
KNCR, pessoal. Aqui é o segundo maior fundo de papel da Bolsa Brasileira. KNCR, atrelado ao CDI. Atrelado ao CDI. O CDI estava baixo naquela época. Foi a época da Selic a 2%. Olha aqui, pessoal. Pagava 30 centavos, hein? Depois caiu para 25, mas era o CDI caindo, pessoal. Nada a ver com a deflação. KNP, maior patrimônio na bolsa. Olha aqui, pessoal, vamos ver. De papel. Aqui eu ainda tenho esse dado de 6,6 bilhões e 888 milhões. Eu tenho a sensação que é mais. Vamos ver se a gente tem aqui o patrimônio dele. Ah, isso aí mesmo. Quase 7 bi. Tá, eu quero ver aqui, ó. 5 anos. Ó, pessoal, KNP. Tem motivo para ele ser um fundo para investidor qualificado. Olha aqui, ó. Maio, caiu em maio. Junho, talvez ele estivesse repassando a inflação do mês anterior e não de 2 meses. Mas depois recuperou bem. Então, quer dizer, vejam que quais fundos aí que tiveram uma ligeira queda. Dá para dizer que o MXRF teve um de 1 centavo, que não é nada demais. O KNHY, o Hectare, o KNP. Mas foram pontuais, pequenas quedas e com intensa recuperação após. No cômputo geral desses 20 fundos aí que a gente revisou, foi tudo muito tranquilo, pessoal. Muitos fundos passaram como se nada fosse, inclusive, certo? O Iridium, inclusive, aumentou, certo? Não estou fazendo propaganda nem nada disso, nem recomendação, mas estou mostrando aqui os dados. Ponto. Isso aqui são dados. São fatos que já aconteceram. Então, assim, pessoal, a minha impressão, acho que a de vocês também, é que foi muito tranquilo. Eu acho que nos fundos imobiliários de CRI, nós não temos com que nos preocupar em virtude dessa deflação que vai ser temporária, pessoal, vai ser temporária. Tá? O mundo economicamente está muito estressado. Nós temos o dólar muito estressado e, enfim, as projeções estão caindo, mas ainda está bem acima de 4%, que era a inflação lá em 2019, 18, 19, 20, era a inflação que se tinha, era 4, 4,5. Mesmo com toda essa queda, deflação e tal, pode ser por 2 meses agora, mesmo assim, a projeção ainda está acima de 7%, e a nossa do canal está em 8,5, 8,3, 8,5. Então, pessoal, não vai ser mil maravilhas. Eu acredito que o grupo, fundo imobiliário de papel, vai continuar pagando bem, tá? Se você pensa ao contrário, deixa aqui o seu ponto de vista e qual é a argumentação, certo? Achar por achar, isso aí qualquer um acha qualquer coisa. Mas me mostre uma argumentação aí, uma base. O meu argumento é o seguinte: no histórico, eles pagaram bem. Eles pagaram bem naquele momento. Veja, pessoal, se imaginava que os credores não iriam pagar. Se imaginava quebradeira. Então qualquer pagamento que viesse já era lucro, né? Então a gente tem que ter isso em mente também. Eu acho que os fundos imobiliários de papel vão passar com tranquilidade, tá? Revisando o histórico. Então, esse é o meu argumento. Se você pensa o contrário, coloque um argumento também. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.